Vamos lá, vou gravar logo isso porque eu tô com uma dívida absurda com vários temas, né? Então eu vou tentar gravar todas as aulas o mais rápido possível a partir de agora. E aí a de hoje é gêneros literários, uma aula que a gente já teve. Foi uma aula bem boa, que foi até a aula que a Julia Hanna participou. Então foi uma aula bem recente e não caberia, eu fiquei pensando muito até, não caberia falar de novo. Então ficou melhor ainda gravar um vídeo para isso, para explicar, para tirar qualquer dúvida que ficou ainda sobre esse tema. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre falar sobre gênero literário é distinguir um gênero literário de um gênero não literário. E a gente consegue perceber isso através de um termo chamado literariedade, que basicamente são elementos linguísticos usados para transformar um texto comum em um texto literário. E aí esses elementos precisam ter o quê? Basicamente, tá? Eles precisam transmitir ao leitor alguma emoção. Mas não é uma emoção simples, uma emoção jogada através de figuras de linguagem, através da subjetividade, através de distorção da realidade, através de elementos que te tirem do centro, do real, que te faça ir além. Então, o gênero literário, ele basicamente é algo que foge da realidade. Porque se for falar realidade por realidade, a gente simplesmente traz um texto jornalístico. Tá? Se é para trazer uma história real, se é um crime que aconteceu hoje mais cedo, eu prefiro ler o jornal do que ler um conto sobre aquilo, porque eu quero saber a verdade, nua e crua, e essa é a função do jornalismo. A função do texto literário não é, a função do texto literário é dar pompa para aquela notícia, por exemplo. Tá? Então, se eu vou falar sobre um roubo e eu decidi escrever um conto, existem várias histórias a partir de uma história real. Vários textos literários, vários romances a partir de uma história real. Mas eu não vou trazer a realidade 100% ali. Eu vou acrescentar coisas, nem que seja uma metáfora. Mas eu vou acrescentar, porque hoje não, tá? Hoje mudou muito o jeito de escrever, o jeito de dar notícia. Existe uma descontração muito maior. Então as pessoas se permitem brincar. Eu acho que começou mais... Estou falando isso, é mentira, mas pelo menos na Globo eu lembro que começou com a Mari Palma no encontro. Ela falava notícia bem leve, e até hoje tem isso. Esse momento G1 na Globo é um jeito de falar notícias bem descontraído, como se fosse para o público jovem, como se o jovem não fosse capaz de receber uma notícia séria. Mas essa é outra questão. E aí tem vários tipos de jornais que são assim. O jornal futebolístico também tem muito isso. Começou, acho que, com o Estádio 97. Aí depois a Fox Sport hoje é basicamente voltada nisso. Enfim, existe um jornalismo hoje muito mais bem-humorado. Mas ainda assim, mesmo sendo bem-humorado, existem restrições a esse jornalismo. E as restrições pautadas na realidade. Nem o realismo, que é a escola que teoricamente seria um retrato de uma cena, seria o mais perto possível de um artigo científico, nem o realismo também deveria ser considerado um documento de veracidade, um documento jornalístico, sabe? Algo que comprovasse algo. Porque a partir do momento que ele está em volta da literatura, ele deixa de ser uma prova, digamos assim. Ele perde seu valor nesse sentido. Ele não pode mais ser considerado um texto a ser levado a sério. Tá? Acho que era essa palavra que essa expressão que eu estava tentando buscar. É um exemplo claro do Madame Bovary, do Flaubert. Tá? O Flaubert escreve de Madame Bovary, um livro que fala sobre o adultério. Ele é levado a julgamento lá na França e ele é absolvido porque ele fala o óbvio. Ele fala, velho, isso não existiu. Tá muito bem escrito. Vocês lembram várias pessoas daqui da França, mas esse texto não é real. E isso que é esse arrodeio todo que eu dei
foi justamente para falar isso. Um texto literário não é real. Então, o texto literário não tem valor didático algum. É outro caso, o Sofrimento de Jovem Werther. Foi um outro livro que teve várias polêmicas, muita gente começou a se matar, teoricamente, depois que leu. E aí, vai fazer o quê? A função de uma obra literária, de uma obra artística, não é causar nada nesse sentido. Não pode ser condenada por nada, porque a função é só entreter. A única função é entreter. Não tem nenhum valor além do entretenimento. Beleza? Dito isso, tudo isso, a gente consegue caracterizar um texto literário basicamente em 3 gêneros: o lírico, o narrativo ou épico. Hoje narrativo, tá? Épico foi lá quando começou. E o texto dramático, né? O gênero dramático. Então eu vou falar um de cada. Eu acho que vai ser um vídeo bem curtinho, porque não tem muito o que falar. Talvez o maior discussão seja justamente conseguir diferenciar um texto literário de um não literário. E aí, mais do que essa aula, é importante a aula de funções da linguagem. A gente conseguir saber o que é um texto poético, um texto emotivo, um texto metalinguístico, um texto referencial. Então, muito mais importante é a aula de funções de linguagem para entender isso. Tá? Aqui a gente já toma como base, mesmo com essa introdução enorme, que a gente já sabe o que é um texto literário. E o que permite um texto ser literário. Tá? E aí agora a gente focando nos gêneros. Primeiro, gênero lírico. Lírico vem do instrumento musical lira, que era usado para declamar poesias. Porque a gente tem que lembrar que antigamente, vamos pensar, antes de falar antigamente, vamos pensar hoje rapidinho. Existe um índice altíssimo de analfabetismo, altíssimo, tá? Mesmo que no nosso contexto a gente às vezes até pode esquecer que existe analfabetismo, porque a gente está acostumado a ver gente lendo tipo com 3 anos, com 2 anos indo para uma escola. Eu comecei a ler com 3 anos, sabe? E o normal, mais ou menos, é com 4 anos um menino já ser capaz de ler. A menina ser capaz de ler, a criança ser capaz de ler. Isso é no contexto que a gente vive, mas tem gente que não sabe ler e pronto, e vai morrer, infelizmente, sem saber ler. Isso hoje, 2020. 2020. Imagina lá atrás, tá? Lá atrás, na Grécia, olha. Quando acreditava em Zeus, em Poseidon, nessa galera toda, tá? Então, não existia, era desse tamanho a quantidade de pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, aí que não tinha quase ninguém mesmo. Então, a literatura, que isso é muito massa, tem um texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura. Depois leiam. Tem na internet fácil, o Direito à Literatura, é até bom para referenciar em redação. Ele fala que é inerente ao ser humano consumir literatura, consumir arte. Que com o homem, quando não era nada, quando vivia numa caverna, aprendendo ainda a tocar fogo nas coisas, ele já pintava as paredes para contar uma história. Então as pinturas rupestres começaram há muito tempo. Então é quase como o direito à literatura, tá? A vontade de consumir e produzir literatura é quase como tão importante quanto comer, caçar, sei lá, sabe, sobreviver. Fazia parte da sobrevivência você contar uma história, você narrar uma história. Por isso que as pinturas rupestres existem. Ninguém foi lá e ensinou aquela galera que estava começando a humanidade a pintar, a narrar. Eles não tiveram uma aula de gênero narrativo, não tiveram nada disso. Eles apenas desenvolveram isso. E essa é a teoria do Antônio Cândido, lindíssima, que a gente nasce com isso. E isso está dentro da nossa essência, produzir e consumir literatura. Certo? Então, voltando para a lírica, para o gênero lírico, para a lira, essa volta toda foi porque as histórias eram narradas assim, ó, as histórias eram contadas e simplesmente faladas. Uma rodinha de amigos, com a lira aqui, ó, ia contando histórias. E
com a ajuda do instrumento, as histórias eram musicadas. Tá? Então elas eram divididas através do seu ritmo. Era realmente como se fosse uma música sendo cantada ali. E a poesia foi se transformando, depois foi indo para a escrita e se tornou o que a gente conhece hoje. Tá? Hoje é muito mais livre, graças ao romantismo, graças às manifestações modernistas, mas tentar pensar assim, um conceito de poesia, talvez a gente tenha em mente um soneto clássico. A gente tem um Vinícius de Moraes na cabeça, sabe? Até mesmo um Drummond, algumas variações, mas um Drummond, ele pega alguns elementos clássicos também da poesia. Então a gente vai ter lá algumas estrofes com seus versos, e às vezes um verso rimando com outro, ou às vezes o primeiro rima apenas com o quarto, e aí vai variando, e aí é outra coisa que não cabe necessariamente falar aqui, tá? De negócio de versificação, de ritmo e tal. O importante saber é que o gênero lírico precisa de ritmo, precisa de verso, precisa de estrofe para existir. Isso, estruturalmente, é o que diferencia o lírico dos outros gêneros. E aí, outra característica que tem no gênero lírico é o belíssimo eu lírico, que é quem está contando aquela história. Se nos narrativos, a gente vai ver daqui a pouco, tem o narrador, que é o que comanda tudo aquilo, no eu lírico também a gente tem, no gênero lírico, desculpa, a gente também tem alguém que comanda aquela história, porque não deixa de ser uma história por ser um poema. E esse cara que comanda é o eu lírico. Beleza? Por que isso é importante? Para a gente não cair na falácia literária de que o soneto de fidelidade, o eu lírico é Vinícius de Moraes. O autor é Vinícius de Moraes, mas o eu lírico, a gente não sabe. O eu lírico é o eu lírico daquele livro, daquele poema. Tá? Para não cair na besteira de pensar que soneto de fidelidade, sei lá, soneto de separação, que era uma casa muito engraçada, é a mesma pessoa que está escrevendo, porque não é. São pessoas diferentes que estão ali, são vozes diferentes. Outro exemplo, por exemplo, também é a gente pegar música, porque música é gênero lírico, tá? Não vamos quebrar essa barreira do preconceito. Música é gênero lírico, música é poesia. Então a gente tem algumas músicas do Chico Buarque que ele está falando como uma mulher ali. E Chico Buarque a gente sabe que não é uma mulher. Mas o eu lírico é uma mulher. Daquele poema é uma mulher. Então a gente vai ver poema primeiro. A gente, quando pegar, vai esquecer quem escreveu. Apaga da mente quem escreveu. Vai ler aquele texto. Identificar se aquele texto é um homem, se é uma mulher. Dá para identificar às vezes de qual classe social aquele eu lírico pertence, sabe? Então o eu lírico é uma entidade à parte do autor. Assim como o narrador é uma entidade à parte do autor. E aí a gente entra no gênero narrativo. Tá? Primeira coisa, aproveitando esse gancho, narrador pode ser em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa. E aí a gente vai de novo esquecer o autor. De novo a gente vai esquecer quem escreve. Infelizmente, a partir do momento, para a crítica, tá? Para a crítica literária, a partir do momento que um autor escreve alguma coisa e o publica, aquele texto deixa de ser dele. Aquele texto vai para o mundo das ideias, sei lá de onde, mas deixa de ser dele. E a obra precisa ser avaliada pura e simplesmente